olha, olha, olha isso aqui. Olha isso aqui. Disse isso aqui não tá bom demais. Ó, galera, hoje tem uma receita muito especial. Eu preparei para você um presente de Natal. Então, a gente não pode demorar, porque essa receita é uma receita que você vai fazer de cabo a rabo comigo. E eu vou te falar, essa receita aqui que a gente vai fazer hoje, ela vira, se você quiser, um excelente presente de Natal. Esse ano foi um ano muito especial para mim, você sabe. Esse ano a gente bateu 20 mil alunos, a gente bateu 100 mil inscritos no YouTube. Tem um ano muito legal, passou de 100 mil inscritos aqui no Instagram. Então foi um ano muito legal. Então eu não podia deixar passar esse ano sem entregar um presente para você. Então eu fiz uma brincadeira com a Virgínia da Chocolife. A Virgínia me mandou uma caixa de presentes e ela me desafiou a fazer uma receita. E nessa brincadeira, na verdade, eu fiz duas receitas. Eu fiz o panetone de banoffee, ou banoffee, como algumas pessoas falam, que todo mundo já copiou aí na internet. Eu gosto disso, pode copiar à vontade, não tem problema não. Talvez só me desse os créditos lá, mas anyway. E eu fiz um panetone de Red Velvet, um panetone aquele vermelho com o recheio de chocolate branco e cobertura. E a gente vai fazer essa receita hoje, tá bom? Olha, essa receita tem muita coisa, muitos passos, tá? Então se prepara, vai para um lugar tranquilo, desliga aí a notificação do WhatsApp para você prestar atenção nessa aula. Essa aula é importante, essa aula aqui é um conteúdo que a gente vai um pouco mais a fundo, falar de algumas coisas que talvez seja motivo de erro de algumas pessoas. E para você não errar, eu quero que você acerte esse panetone de primeira, que você vai fazer comigo. Você quer ver como fica? Eu tenho um que eu acabei de fazer aqui, que eu deixei já ele adiantado, para você ver como fica a massa. E a gente ainda vai rechear, e a gente vai fazer um do zero. Vou pegar aqui, peraí. Esse aqui é o que a gente vai rechear juntos. Esse aqui já está assadinho, prontinho, cheiro incrível. Esse aqui a gente vai cortar, vai rechear, vai fazer as camadas, né? Igualzinho ao Red Velvet. E vamos fazer um do zero. Beleza? Mostra, mostra. Já mostrei, Fátima. Fala aí, galera. Ó, Fátima, boa noite. Olha aí, olha aí, olha aí, lindo, obrigado. Olha aí, não sei se está falando lindo de mim ou do panetone, mas eu agradeço assim mesmo. Eu, vegano, Marcelo, caraca, parabéns, saudável, muito bom, obrigado. Professor, tem corante? Tem corante aqui, o corante que a gente vai fazer. Aqui, minha mão está até meio vermelha, não sei se você consegue ver, tanto corante que eu já fiz hoje. A gente vai fazer um corante, claro que a gente vai fazer um corante natural para usar. Boa noite. Até a Luana, até minha filha faz esse corante aqui para brincar em casa. Manda um pedaço para cá, manda. Olha só, vamos começar, porque a gente tem muita coisa para fazer, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou falando e você vai anotando as quantidades aí, a gente deixa no final para tirar dúvida, tá? Eu preparei uma surpresa para você, fica até o final. Olha só, primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho aqui 10 gramas de fermento biológico seco. Ah, Marcelo, eu quero fazer com fermento natural. Beleza, você já é aluno, você já sabe fazer com fermento natural, faz a conversão aí sem problema nenhum, tá? Ou então vai lá no curso de panetones e pega lá uma das conversões que a gente tem para fermento natural. Então eu tenho aqui o fermento biológico seco, que a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ativá-lo. Então eu vou pegar aqui 10 gramas de fermento biológico seco, que é um pacotinho. Estou botando os potinhos vazios aqui para o lado, para não fazer muita bagunça. Eu vou pegar um pouquinho de água. Você vai pegar a água que já tem separada da receita. Aqui tem 150 ml ou 150 gramas de água gelada.
você já sabe que a gente precisa desacelerar a fermentação. A gente faz isso com temperatura, então tem 150 ml ou gramas de água gelada. Eu vou botar um pouquinho aqui no fermento, um pouquinho. Um pouquinho seria o quê? Umas 3 ou 4 colheres de sopa. E eu vou pegar da minha farinha de arroz. Ó, o que é importante? Mais importante do que você sair anotando o ingrediente é você entender o que a gente está fazendo, certo? Então, eu tenho o meu fermento biológico seco, que eu comprei do supermercado. Por que eu estou fazendo esse processo de ativação? Isso aqui, para quem é a galera da fermentação natural, já sabe. A gente precisa ativar o fermento. Então aqui eu vou ativar o fermento. Eu vou pegar a minha farinha de arroz, vou botar aqui um pouquinho, vou misturar. E hoje está bem quente aqui no Rio, rapidinho ele vai ativar. Deixa eu pegar uma colher aqui. Então, olha só. Da minha farinha de arroz, que na farinha de arroz são 90 gramas, que já estão aqui pesadas, eu vou pegar aqui uma colher. Roubei da farinha que já estava na receita, tá? Vou misturar aqui, ó. Vou fazer uma papinha. Só a farinha de arroz mesmo. Farinha de arroz, a água que já estava na receita. E o fermento foi o meu fermento todo. Ele vai, conforme você for misturando, ele vai endurecer um pouquinho. E aí, se for necessário, você coloca um pouquinho mais de água. Não tem problema nenhum. Isso aqui é super importante você fazer. Como eu estava dizendo, por quê? Porque você vai ativar o fermento. Com isso você vai trazer mais... Você quer ver como é que fica a massa? Deixa eu terminar de misturar isso aqui. Eu com a minha dislexia, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Começo, e aí fica na sua responsabilidade de me trazer de volta. Mas, Marcelo, você começou, não terminou. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, como é que o fermento vai ficando mais pastoso. Você continua dissolvendo. Se você quiser, você coloca mais água, não tem problema nenhum. E eu vou manter ele nesse ponto aqui mesmo, porque para mim já tá legal. E aqui, a questão do ponto do fermento, não tem muito que você se preocupar. Ah, o meu ficou mais duro que o teu, Marcelo. Ah, o meu ficou mais molenga que o teu. O importante é ele fermentar. Eu estou fazendo essa ativação do fermento, por quê? Porque eu quero ver o fermento fermentar. Eu quero ver ele crescer. Então daqui a pouquinho ele vai começar, na verdade, ele está tão ativo, está tão quente, que eu já consigo ver umas bolhas aqui no cantinho, não sei se você consegue ver. Bem aqui em cima tem umas bolhas bem pequenininhas, daqui a pouco vai estar bem fermentado esse negócio aqui. Então vamos lá, vou deixar o fermento aqui atrás. Fermento fermentando. Vou passar para a próxima. Ah, eu falei que eu ia te mostrar o panetone por dentro. Deixa eu pegar um outro aqui. Olha, a gente vai fazer isso aqui junto. Você vai aprender comigo como cortar e fazer isso aqui que a gente vai precisar para fazer o recheio do panetone, tá? Então, olha a cor linda que esse negócio fica. Ah, e já fica uma dica aqui em relação à cor, que eu acho importante você saber. Quando a gente faz um panetone com corante natural, é normal que na hora que você esteja misturando, você acha que ele está muito clarinho, que ele está meio rosado. Ah, Marcelo, eu quero que fique vermelho Red Velvet. E você precisa entender uma coisa, quando esse corante natural ele vai para o forno, naturalmente ele já escurece, tá? Então o que pode parecer no primeiro momento, ah, tá muito clarinho, tá dando errado, calma que vai para o forno e aí vai dar tudo certo. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui um mini processador, um processador de mão. Eu tenho a minha beterraba aqui, eu vou botar um pouquinho de água aqui do filtro mesmo. Ó, botei bem pouquinho, não sei se você consegue ver, ó. Eu vou processar isso aqui e eu vou deixar escorrendo aqui atrás. Você pode até apertar com uma peneira que não tem problema nenhum. Vai dar certo igual. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite, Rosane. Boa noite, Deus abençoe. Amém, Ana. E aí, galera? Nossa, essa receita é muito especial, hein? Essa aqui é a receita dos milhões. Fala a verdade. Fala a verdade. Quem não gostaria de ganhar um presente desse? Então, ó, vou fazer um pouco de barulho aqui agora. Vou botar aqui do lado.
coisa que é legal. Estou inventando moda aqui com você. A nossa cozinha, a Mama outro dia, a Mama lá falou isso comigo, numa aula que a gente fez juntos. A nossa cozinha é uma cozinha de criação. Então não tem problema nenhum se a gente modificar aqui a receita em tempo real, tá? A beterraba é uma beterraba crua, olha minha mão como é que já fica. Beterraba é uma beterraba crua, inteira, sem casca. E eu só processei e agora eu vou botar numa peneirinha e vou deixar ela escorrendo. Ela vai pingar umas gotinhas aqui, daqui a pouco. E é isso que a gente vai usar, tá? Vou separar aqui. Mais uma colher. É pouquinha água, tá? Justamente porque a gente quer aquele gotejo corante, bem concentrado. Aí o que eu queria falar para você em relação à questão do... Ó, vendo aqui vai saindo o corante, você já vê a intensidade da cor. E aí eu estou apertando um pouquinho aqui com a colher, mas só para a gente ganhar tempo. Quando você fizer aí na sua casa, você não precisa apertar. E aí eu vou falar uma outra coisa que eu acho legal. Pô, quer fazer um panetone para você e você gosta de beterraba? Usa a beterraba inteira, tá? Eu já fiz e fica muito gostoso. Só tem uma coisa. Você tem que comer no mesmo dia, tá? Porque ele vai estragar mais rápido. Isso, claro, se você não usar conservante, mas a gente não é muito aqui da parada do conservante, né? Olha que cor linda que está saindo aqui embaixo. Vou deixar ele quietinho aqui, ele vai pingar, vai gotejar um pouquinho. E está tudo bem. Nosso corante, ele só vai entrar mesmo. Ó, mão como é que já tá? Mão já tá colorida. Então vamos lá. Temos o fermento aqui fermentando, ativando, ó. Já dá para ver que já tá ficando com bolha, ó. Então a gente já sabe que o nosso fermento tá bom. Então vamos lá. Próxima etapa. Ó, se ficar com dúvida, vai escrevendo aí que eu vou tirando dúvida, tá bom? Próxima etapa, eu vou fazer a hidratação do psyllium. Eu tenho 10 gramas de psyllium. 10 gramas de psyllium. Eu hidrato com quanto de água? Vai, valendo. Galera da tribo agora tem que responder. Quero ver meus alunos aqui. 10 gramas de psyllium. Eu vou hidratar com quanto de água? Vai, valendo. Quero ver quem acerta essa. Quanto de fermento? 10 gramas. Maria, boa noite, querida. Primeiro que vai acertar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Alessandra já acertou. 100 gramas. Ó, todo mundo começou a acertar aqui agora. A galera da tribo é incrível, cara. Vocês são demais. Psyllium, a gente hidrata na proporção 1 para 10. Então, eu estou falando com você, mas eu preciso ligar. Eu tenho uma chaleira elétrica aqui. Que eu vou ligar para ela aquecer. Porque eu preciso dessa água quente para hidratar o psyllium, tá? Então eu hidrato na proporção 1 para 10. Então eu tenho 100 gramas de água ali, que não é a água dos 150 que estavam aqui, tá bom? Então eu tenho de água total na receita, eu tenho 100 que vai no psyllium e 150 que vai na massa, tá? Ah, Marcelo, mas você já tirou um pouquinho do fermento. Tudo bem, mas ele vai voltar para a massa, você concorda comigo? Então beleza. Silvia, boa noite, querida. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer essa hidratação? Eu vou pegar este psyllium. Ah, Marcelo, não tem batedeira. Você já está olhando aqui, já está vendo que tem as batedeiras apostas aqui atrás. Eu vou usar a batedeira simplesmente por uma questão de tempo. Senão essa aula aqui ia terminar meia-noite, porque bater na mão ia demorar muito mais. Então eu vou fazer na batedeira para ganhar tempo. Tudo que eu vou fazer na batedeira você pode fazer na mão. Na verdade, se você está começando, você pode e deve fazer na mão. Tá bom? Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó, a água já ferveu. A gente vai usar este batedor aqui, que é o batedor Globo. Eu vou botar o psyllium aqui dentro do bol da minha batedeira. Vou botar a água fervendo. Aqui assim, quem sabe faz ao vivo. Tomara que dê certo, né? Ó, água fervendo junto com o psyllium. Toda a água. Não adianta você
Para você assistir minha aula, você tem que entrar na vibe que você vai se divertir. Porque aqui é cozinha de brincadeira, aqui a gente se diverte. Você está dando sorte que não tem... É porque a aula de hoje é uma aula muito especial, porque senão eu ia botar a música, você ia ter que me ver dançando aqui o tempo todo. Então, ó, com esse batedor aqui eu vou bater este psyllium, que já está aqui na água fervendo, e você vai ver que ele vai ganhar uma estrutura de geleca. Vamos ver. Deixa ele bater aqui. Encaixa, filhote. Ó, essa batedeira, ela tem um negócio super legal. Ela tem que botar na tomada, senão ela não funciona. E aí ela vai ficar berrando aqui atrás um pouco. Fica igual uma gelatina. Silvia não vai embora não. Salve, galera. Pode ser batedeira com pá comum? Pode ser batedeira, mas com o raquete vai ficar melhor. Fábio, cara, olha só, Fabinho tá aqui. Fábio foi meu professor no Senac. Tá, peraí. Deixa eu parar, porque a batedeira... Fábio tá aí, panificação trigo santo. Fábio foi meu primeiro professor de panificação. Hoje é um cara super conceituado, dono da Trigo Santo, dá aulas de panificação e é um cara que eu tenho o maior orgulho de ter aqui no meu ciclo de amigos. Fábio, ó, irmão, tá? Depois dá uma olhada aí, perfil Panificação Trigo Santo, sempre tem os cursos dele lá, são muito legais. E os do Senac que ele dá aula também, é show de bola. Vamos lá, deixa eu bater. Olha que legal. Aquele negócio que a gente misturou, tá quente, mas a mão do padeiro já tá meio que acostumada já. Ó, aquela massa que a gente misturou, vou botando aqui porque tá quente, tá? Pode esfriar um pouquinho. Aquele psyllium que a gente hidratou, olha o que ele vira. Quem já viu aquele vídeo que eu fiz do glúten? Olha o nosso glúten aqui. A diferença é que o glúten, ele é feito com proteína, ele é uma cadeia de aminoácidos, né? E aí tem todo aquele problema de digestão que a gente conhece, todos os problemas inflamatórios. A gente tem o nosso glúten aqui, que é feito só de fibra. Se você não conhece psyllium, prazer, psyllium, isso aqui é uma fibra incrível para o seu intestino. Incrível. Ah, eu gosto... Ó, vou te dar uma dica. Aqui em casa a gente come psyllium direto. E uma coisa legal do psyllium é que você pode botar em diversas preparações. Tipo, ele tem gosto neutro. Então você pode botar na salada, você pode botar... Ah, vou fazer uma omelete. Ah, eu gosto de comer... Ó, uma dica super legal. Eu gosto de comer comidas mais engorduradas. Sei lá, comidas mais gordurosas. Um queijo, por exemplo. Ó, vai chegar no teu intestino com uma sobrecarga de gordura. E lá no intestino você sabe que é onde tudo acontece. Então, ingere fibra junto, que você minimiza esse problema, tá bom? Então eu tenho aqui o psyllium, ó, já tá bem friozinho, ó, virou essa gelequinha aqui, eu já tô dando uma dobrada nele, ó, tá bom? Lindo, lindo. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou misturar as nossas farinhas. Ele vence, Luísa, vence o quê? Não sei. Tô assistindo na Austrália, salve, salve pra Austrália! Dou psyllium até pro cachorro, isso aí, muito bom. Olha só. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu psyllium, vou devolver ele aqui pro bol. E agora eu vou botar as farinhas. Então eu tenho 90 gramas de farinha de arroz. Agora eu vou fazer o meu mix de farinhas, né? Agora vamos lá. Calma aí. Pergunta para os universitários, galera da tribo. Eu vou usar 4 farinhas. Marcelo, tá doido? 4 farinhas. Vou usar 4 farinhas porque eu quero um produto de altíssima qualidade. Qual farinha
Pensa comigo. Deixa eu pegar a massa para você ver. Essa aqui é a massa, né? Ela tá super, não sei se você consegue perceber, mas ela tá super macia, ó. Se eu apertar com força, ela quebra, ainda tá um pouquinho quente. Essa aqui acabou de sair do forno, ó. Ela tá super fofinha. Para que ela esteja fofinha, pergunta do milhão, hein? Quero ver a galera da tribo aqui comigo. Para que ela esteja fofinha assim, qual farinha é predominante? Qual farinha tem maior quantidade para que a massa fique super levinha assim? Vai, valendo! Bora, quero ver. Qual farinha tem maior quantidade aqui? Polvilho doce, não. A Lê botou todas as farinhas que eu usei aqui, não usei farinha de grão de bico. Fécula de batata, Vilma, parabéns, Vilma já mandou no peito, fécula de batata. Fécula de batata é a farinha predominante, porque é ela que me dá leveza, é ela que me dá maciez, tá bom? Farinha de maciez é fécula de batata ou amido de milho. Então vamos lá. Então eu já botei aqui a farinha de arroz, são 70 gramas. Eu vou botar a minha fécula de batata. Fécula de batata são 90 gramas. 90 gramas. Opa. Ó, eu falei errado. Ó, farinha de arroz, não sei se eu falei certo. Farinha de arroz são 70 e fécula de batata 90. Farinha de arroz, botei farinha de arroz, 70 gramas e 90 gramas de fécula de batata. Falei certo ou falei errado? Pode ser fécula de batata doce? Pode, mas não vai dar a leveza que você quer. Se você não se importa com a leveza, eu acho que o panetone, para que ele seja um panetone gostoso, ele tem que estar bem levinho, bem macio, tá bom? Então, ó, 90 gramas de fécula de batata, 70 gramas de farinha de arroz. Vou botar o polvilho doce. Aqui é a nossa fécula de mandioca. 40 gramas de polvilho doce. O polvilho doce dá a liga, né? Pá, pouquinho. Eu não quero um pão com muita liga, eu quero um pão com predominância de maciez. E agora vem a hora que o pessoal vai reclamar comigo e faz parte. Eu tenho aqui 90 gramas também de farinha de amêndoas. E aí eu quero falar, já que você vai me xingar, que farinha de amêndoas é caro, que não sei o que. Olha só, caro é um panetone de 180, 190 reais que vende. Estou falando de preço de Rio de Janeiro. Um panetone desse, que nem vai ter um recheio ou uma massa red velvet, como a gente vai fazer. Custa um panetone, um chocotone, custa em 160, 170. Se for recheado, vai para 180. Um panetone sem glúten, tá bom? Então, farinha de amêndoa é caro? É caro. Você vai usar um pouquinho, menos de 100 gramas. E vai trazer toda a diferença do mundo você trazer uma oleaginosa para essa receita. Vai ficar muito, a massa vai ficar muito mais saborosa, tá bom? Alguém falou aí que eu ia usar grão de bico. Não vou usar grão de bico, vou usar farinha de amêndoas. 90 gramas. Ah, e a farinha de amêndoas, você tá vendo aqui, ó. Olha a granulometria que eu tô usando. É uma farinha bem, mas bem, ó. No meu dedo, ó. Tá vendo, ó? Ela é bem, tá vendo? Floquinhos. Bem, bem, bem fininha, tá? Se você usar, Marcelo, eu vou moer a farinha de amêndoa aqui em casa. Se você tiver um Thermomixer, um bimby, tudo bem. Agora você vai fazer isso no teu processador, ela não vai ficar fininha assim, e aí você vai ter um pouco pesado, você vai brigar comigo. Marcelo, eu fiz o panetone, ficou pesado. Você já viu aqui a massa que a gente tem, a qualidade da massa que a gente tem. Não vai me fazer feio, hein? Então vamos lá, fiz o meu mix de farinhas aqui dentro. Então eu botei farinha de arroz, fécula de batata. Caraca, tem uma pergunta gigante aqui, Tereza. Ó, farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce e farinha de amêndoas. Quantidade, farinha de amêndoas 90, farinha de arroz 70, fécula de batata 90 e fécula de mandioca ou polvilho doce 40 gramas. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou dissolver o psyllium junto com essas farinhas. Por quê? Porque eu quero que o psyllium, que é o nosso glúten, ou parte do nosso glúten,
ele esteja bem dissolvido na massa. Eu poderia fazer isso por um processo direto? Poderia. Eu não teria uma massa tão levinha quanto eu vou ter fazendo dessa forma. Tudo é processo. Se você fizer um pão sem glúten, como se fosse um bolo, botando tudo na batedeira, batendo, vai dar certo? Depende do que você chama de pão. Para mim não vai virar pão, vai virar um bolo sem glúten. Então eu quero que seja um pão. Olha aqui, eu tenho alvéolos grandes. Eu tenho uma massa alveolada, igual trigo, né? Para eu ter uma massa igual trigo, eu preciso fazer o processo correto. Então vamos lá, vou agora usar, olha o fermento, ó. Olha o tantão que esse bicho cresceu, ó. Tá vendo como ele está totalmente ativo? Tá vendo? Ó. Totalmente ativo. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou botar o fermento aqui. Vou bater com o batedor raquete na batedeira até dissolver. E agora tem que ser com cuidado para você não enfarinhar a sua cozinha toda. Então, ter uma batedeira um pouquinho mais cara nessa hora faz a diferença, porque eu consigo bater devagarzinho. As batedeiras mais baratas, elas geralmente começam muito forte. E aí você vai enfarinhar tudo. Então você coloca um pano, pega um pano de prato, coloca aqui em cima do bol e liga a batedeira, tá? Para você não enfarinhar a tua cozinha toda. Ou faz na mão. Pega o psyllium e vai apertando junto com as farinhas até você fazer a farofinha, tá bom? Então vamos lá. Vamos que vamos. Na hora que eu for fazer a massa, eu vou trazer a batedeira para cá, para você ver a massa junto comigo. Bom, aqui eu não estou fazendo nada relevante que você precise acompanhar de perto. Mas na hora da massa a gente vai precisar. Então, ó, devagarzinho, velocidade 1, ele vai começar a dissolver o psyllium ali dentro. Quanto de fermento? 10 gramas de fermento. Não está no YouTube. Pessoal, essa receita, eu vou falar um segredo para vocês. Essa receita, ela vai aparecer na televisão daqui a pouco. Mas eu não posso falar porque ainda não foi. Tá? Mas essa receita, quando eu criei essa receita, o pessoal endoidou. Então eu estou mostrando aqui para vocês, para os meus alunos, em primeira mão. Tá bom? A água do fermento é gelada? Sim, a água do fermento é gelada. Quanto de água no fermento? Eu não peguei assim, virei um pouquinho, botei um pouquinho de farinha e o que deu ponto ali pra mim, virou uma papinha, já deu. Não posso, por mais que eu queira acelerar o processo aqui, eu não posso botar a batedeira muito rápido, porque vai voar farinha para tudo que é lado. Silvia, como é o psyllium? Não entendi. O psyllium é uma fibra natural que a gente hidrata na proporção 1:10. Uma parte de psyllium para 10 de água. Então, para 10 gramas de psyllium, eu usei 100 gramas de água fervendo. Tá? Não sei se me compreendes bem, pero assim é. Saudade, chefe! Vamos aprender, bora, vamos aprender. Então vamos lá. Ó, já está quase no ponto aqui. Tem uma aumentadinha aqui, um pontinho na batedeira. Eu já vou levar a massa aí para você ver. Pronto. Eu vou deixar esse batedor aqui, porque é esse que a gente vai usar até o final. Ó, o psyllium, ele se dissolveu e virou uma farofinha. Sabe o que parece? Se você conhece aquela farinha panko, tá igual. Ela tá com os pedacinhos bem pequenininhos aqui, misturados junto com a farinha. Pessoal, tem dúvida até aqui? Tem como deixar descrito todos os ingredientes? Não, não consigo. Mama, boa noite. Mama, já falei de você hoje, hein? Olha aqui. Tava falando do seu comentário, Mama, de que nossa cozinha é uma cozinha de criação. Então vamos lá, olha só. Agora eu tenho aqui no meu bol, eu tenho as minhas farinhas com o meu psyllium dissolvido. O que eu vou botar agora? Agora eu vou começar a preparar a massa. Então vamos lá, eu vou tirar aqui o meu pedacinho de massa que eu tenho aqui.
botar aqui para trás. Vou dar uma organizada aqui. Eu vou adiantar uma outra etapa com você. Ó, a gente não tem glúten, certo? Então a gente tem que ter uma substância que ajude a gente a segurar o gás da fermentação. Você viu que o fermento está produzindo gás. Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui goma xantana. Quanto tem de goma xantana? Goma xantana tem 5 gramas de goma xantana aqui. Ó. Goma xantana é isso aqui. Goma xantana, como o nome diz, é como se fosse uma cola, é um produto natural que a gente vai usar para que a massa tenha um pouquinho de cola, com isso ela consiga reter o gás, e aí a gente tem esses alvéolos que você viu na massa. Você consegue ter alvéolos grandes quando você desenvolve bem essa parte do processo. Então o que eu vou fazer? Se eu coloco a goma xantana aqui direto na massa, tem uma chance dela empelotar, tá? Porque ela entra em contato com a água lativa. Então o que eu vou fazer? Eu vou dissolver a goma xantana na gordura. E quanto é de gordura? Óleo são 50 gramas, tá? E aí qual é a gordura? Eu estou usando óleo, um óleo vegetal. E você usa aí na sua casa o óleo que você quiser. E ninguém vai brigar com você por causa disso. Tá? O óleo que você quiser. Então, ó, botei a goma xantana aqui na gordura. E agora eu vou com cuidado, com um garfinho, com carinho, com amor, né? A nossa cozinha é uma cozinha de muito amor, de muito cuidado. Então a gente vai dissolver a goma xantana na gordura. Isso aqui modifica muito a estrutura da massa. Quando você começar a bater a massa, você vai ver que a massa vai estar muito, muito, muito molenga. Parecendo uma massa de bolo. Quando eu botar isso aqui, ela começa a ganhar consistência de massa de pão. Tá? Então, ó, não precisa muito, não precisa bater. Tudo aqui é muito cuidado, carinho, devagarzinho. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o que eu vou botar aqui no bol da minha batedeira? Deixa eu arrumar aqui minha bancada logo de uma vez. Ó, aqui eu tenho um pedacinho de panetone que caiu aqui dentro vermelhinho. Aqui eu tenho essência de panetone. Eu já ensinei a fazer, tá? Então, quem quiser, depois volta no feed, tem umas 4, 5 posts atrás, tem um post onde eu ensinei a fazer a essência de panetone. Eu não gosto daquela essência industrializada. Se você quiser usar essência de panetone para não ter trabalho, usa. Eu não gosto daquele cheiro, tá? Inclusive, os panetones tradicionais italianos não usam essência industrializada. Então eu botei aqui na massa, eu botei a essência de panetone. Eu vou botar todo o meu fermento, a esponja que eu fiz, ó, vai ela toda pra cá. Sem desperdício, né? A água é pesada, a farinha é pesada. Se a gente não coloca tudo, a gente descompensa a massa. Que também não é um problema, tá? A água, principalmente na água, a água você tem que acertar o ponto. Então você vai ver comigo o ponto da massa. Então, se precisar, a gente vai botar mais água. Ó, regra, lei universal da panificação sem glúten. Vou te dar 2 coisas que as pessoas mais erram. Primeiro, massa que não fermentou corretamente. E aí vai gerar um pão pesado. Fermento natural que não está ativo, esponja que não foi feita corretamente, massa que não fermentou durante o tempo suficiente na temperatura correta, gera um pão massa pesada, pão pesado. E isso vale para 2 coisas, para a água e para o fermento. Então o fermento tem que ser capaz de trabalhar a massa, deixar a massa leve, e você não pode deixar a massa pesada com pouca água. Ambulância aqui, ambulância, sirene, polícia, sei lá o que é isso. Polícia. Então você não pode deixar a massa pesada, tá? Então, massa pesada vira pão pesado. Então é muito melhor que você hidrate mais a massa e tenha dificuldade de mexer com ela, tá tudo bem, ela grudar na mão, ela ficar meio molenga, e você vai fazer um pão leve, um pão macio, do que você usar uma massa muito tranquila de você manipular, como foi aquela massa do beliscão lá que a gente fez do biscoitinho de goiabinha, que é uma massa sequinha. Aquela massa não tem jeito dela ficar leve. Para ela ficar leve, ela precisa de mais água, e aí você não consegue modelar biscoito, mas isso era uma massa de biscoito, beleza? Então vamos lá.
Ó, vou botar aqui o açúcar, açúcar adoçante, açúcar demerara, açúcar mascavo acho que não combina muito não. Mas o adoçante que você quiser, tá? Aqui eu estou usando o Snil, mas você pode usar o adoçante ou o açúcar que você quiser. Só não me coloque açúcar refinado, por favor. Açúcar são 140 gramas, tá? Aí se for Snil, como é o que eu estou usando, a proporção é a mesma, tá? A mesma quantidade de açúcar e adoçante. Aí se for outro adoçante, você tem que olhar a correspondência. Se for xilitol, eritritol, 80% do que eu coloquei aqui. Então vamos lá. Agora eu vou começar, eu vou botar ovos também, tá? Essa receita não é uma receita vegana. A galera da tribo já sabe como fazer vegana, mas eu vou colocar 2 ovos aqui também. Tá? Entraram 2 ovos na massa logo de uma vez. Então vamos lá. O que não entrou na massa ainda? Não entrou o sal, que são 4 gramas de sal. Não entrou o óleo com a goma xantana, que eu vou botar daqui a pouquinho. Isso aqui é o chocolate para a gente fazer a cobertura. E a água, que eu vou botar agora com a massa batendo, tá bom? Então eu vou só botar as coisas aqui pro lado. Pá, a água, mate pra mim, que eu mereço um pouquinho de mate. E agora eu vou botar a massa aqui, batendo aqui pra você ver. Então vamos lá. A posição tá boa? Acho que tá. Se precisar, eu viro um pouquinho mais o celular. Mas eu acho que a posição tá boa aqui. Tá, a posição tá boa, assim você vai conseguir ver bem a massa. Que lindo, que lindo, que lindo. Tem a água aqui. E aí eu vou colocando aos pouquinhos, tá bom? O adoçante que eu usei é o Snil. Vi a mama colocando. Ó, já vou colocar um pouco da água logo de cara. Não vou botar tudo de uma vez, para eu poder acompanhar o ponto da massa. Vou virar um pouquinho mais o celular, para você ver um pouquinho melhor aqui, ó. Aê! Minha cara tá cortada, mas faz parte do show aqui para você ver legal o ponto da massa. Posso bater um pouquinho mais rápido, que essa etapa não tem problema. Quanto for de essência, boa pergunta, foi 5 gramas de essência. Mais rápido. Nesse ponto, a massa está totalmente desandada, ó. Tá vendo? Nem segura na pá que eu tenho aqui. É muito, muito mole, parece um omelete. E eu nem botei a água toda, vou botar mais água agora. Botei a água toda agora. Vai ficar muito, muito mole. E aí você vai falar, Marcelo, a massa tá muito errada. Tá nada. Confia. Não entrou goma xantana ainda que vai aglutinar essa massa. Ó, corante que a gente fez, nosso corante de beterraba. Coisa linda, né? Ah, Marcelo, tá muito rosinha. Olha o que eu falei sobre o forno.
Goma Xantana. Até o barulho da batedeira muda, né? A batedeira parece barulho de... Oh, ficou cansado. Aumentar um pouquinho a velocidade. Vou colocar o sal. Sal são 4 gramas de sal. Dá uma limpada na bancada aqui. Mais um pouquinho. Para tudo e preste atenção em mim. Esse aqui é o ponto da massa, é a parte mais importante que você precisa ver, tá bom? Tudo que você viu até agora, de tudo que você viu até agora comigo, o mais importante é você entender o ponto da massa. Vou tirar esse trem aqui. Vai, fiote. Você, filha, já fez seu trabalho, você volta pra cá, pode descansar. Ponto da massa. Volta pra mim. Ó, a bancada toda bagunçada lá atrás. Priscila, se estiver vendo aqui, deve estar me xingando. E ó, vou raspar aqui um pouquinho no final do bol. Misturar aqui só pra gente juntar a massa toda. Você não pode, de forma alguma, achar que a batedeira vai fazer o seu trabalho, tá? A batedeira é uma ferramenta, ela ajuda, ela não faz o seu trabalho. Ó, olha o ponto da massa, ó. Ó. A massa, quando eu terminei de bater, ela tava como assim, ó. Mais fácil eu te mostrar. Ela gruda na lateral do bol, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Isso é o mais importante da aula de hoje. Você entender o ponto de hidratação de uma massa de panetone. É uma massa muito enriquecida, tem muito ingrediente. Se você fizer massa dura, fácil de você modelar com a mão, vai sair um panetone duro e você vai me xingar. E a gente não quer isso. Então agora eu vou pegar a massa e vou botar na forminha. Essas forminhas aqui são as forminhas de 250 gramas. E cada forminha vai ficar com uns 300 e pouco, tá? Ah, Marcelo, como assim a forminha de 250 gramas você vai botar 300 e tanto? Porque é uma massa sem glúten. A massa sem glúten é mais pesada que a massa de trigo. A referência de uma massa de 250 gramas é uma massa de trigo. Então eu vou usar a balança aqui. Por quê? Por que eu vou usar a balança? Porque eu quero fazer as duas forminhas com a mesma quantidade de massa. Simples assim. Se eu fizer, eu posso fazer, ó, Marcelo, não tem balança, então eu vou fazer assim, eu vou tirar uma colher, vou botando uma colher em cada, ó, uma colher aqui, uma colher aqui, uma colher aqui, uma colher aqui. Vai ficar mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Mas eu sou mais chato, você sabe que eu sou chato. Então eu vou fazer com a balança. Então, ó, colherzinha, eu vou começar a tirar a massa e botar nas minhas forminhas.
uma colher aqui, uma colher aqui. Vai fazendo isso alternadamente para ter mais próximo a quantidade das duas formas. No final, quando a massa estiver acabando, eu ligo a balança e vejo o que precisa ser ajustado. Eu tenho certeza que você não imaginava, você que está chegando aqui agora, você não imaginava esse ponto para essa massa, né? Você imaginava uma massa mais durinha. Ou você provavelmente já fez um pão sem glúten aí e ficou achando que a massa ficou pesada. Tá, mais uma aqui. Mais uma aqui. Vamos ver agora com a balança, eu vou confirmar como é que elas estão. Ó, 353, 390. Então vou só completar a outra. $382, 400, passou um pouquinho, vou botar 400 na outra também, porque ainda tem um pouquinho de massa aqui. Ó, 400. Agora, a gente precisa fazer uma coisa para que a massa ganhe o formato do panetone, ou seja, ela fique assim, né? Quando você olha para a massa, você tem que ver esse formato em cima. Se eu não fizer nada, ela vai crescer meio feia em cima. Então agora, com uma colher molhada, eu vou alisar a massa para ela ficar lisinha, deixando ela um pouquinho mais alta no meio, tá? Processo bem facilzinho. Ó, água, colher, sem medo de molhar a massa, tá? Você já aprendeu aqui nessa aula que o pão gosta da massa mais hidratada, então você não pode ter medo de hidratar essa massa. Então eu vou botando as costas da colher na água, na verdade a colher toda, e eu vou alisando a massa. Ó, não precisa muito mais que isso. Ó, a massa já ficou bem lisinha aqui em cima. E agora eu vou deixar essa massa crescer. Tá? Ó, essa aqui foi a que eu não alisei. Ó como ela tá por cima. Tá vendo? Toda feiosa. E aí quando eu aliso, ela fica assim, lisinha. Tá? Agora eu vou deixar essa massa crescendo. A massa vai fermentar e ela vai crescer com base nessa forma. Ela vai crescer até chegar um dedinho aqui da borda, tá? Por que ela só até aqui? Porque é o tanto que essa massa cresce. Ela vai crescer quase que dobrar de tamanho. E aí, quando ela for para o forno, aí você vai prestar atenção na tua massa. Preste atenção em mim aqui agora, hein? Essa parte a galera lembra, eu falei, hidratação e fermentação são onde as pessoas erram. Então vamos lá. A massa ela tá fermentando, tá crescendo. Você vai ficar de olho na sua massa. A massa ela vai crescer, vai chegar a um ponto que tanto o psyllium quanto a goma xantana elas não vão ter mais poder de reter o crescimento da massa. E vai começar a aparecer buraquinho. A superfície da massa vai ficar irregular, vai começar a aparecer buraquinho. Esse é o ponto da tua massa ir para o forno. E aí o forno tem que estar a 180 graus. Ele vai entrar no forno a 180 graus e lá ele vai crescer. Ação de temperatura baixinha. Ó, entrou no forno 180 graus, 10 minutinhos, você abaixa a temperatura um pouquinho. Um toquinho ali, para diminuir um pouquinho a temperatura do teu forno para 170, tá? E aí você vai deixar ele lá dentro uns 20 a 25 minutos, tá? Na dúvida, faz o teste do palito, mas tenha certeza que ele está assado antes de você fazer o teste do palito. Ah, Marcelo, me confundiu agora, como é que eu vou saber? Você vai ver que ele vai começar a ficar douradinho. Quando ele estiver ficando douradinho, a casca estiver ficando douradinha, você pode enfiar um palitinho ali e ver. Antes disso, você vai causar o mesmo efeito que você faria num bolo, que é solar.
tá? A massa está crua por dentro, você vai enfiar um palito, todo o ar que está ali dentro vai sair pelo buraco que você fez e o pão vai colapsar, tá? Então, deixar a massa crescendo, vai assar no forno mais ou menos 25, 30 minutos. Na dúvida, deixa mais tempo. Olha o que eu vou te falar agora, deixa mais tempo. Por quê? Porque é melhor você assar mais do que você tirar a massa crua do forno. Assar mais com o tanto de água que a gente botou, essa massa tem mais de 100% de hidratação, não vai deixar o pão seco. Então você não precisa ter esse medo. Tá bom? Então, no forno, dourou, tirou, e aí vem outra dica super importante. Panetone saiu do forno, ele precisa descansar assim, de cabeça para baixo. Então você vai com o panetone ainda quente, sem queimar a sua mão, você vai enfiar um palitinho de churrasco, ou uma faca, ou o que você tiver aí na sua casa, e vai deixar ele pendurado assim. Se você não fizer isto, este carinha aqui vai abaixar e vai ficar pesado. Por quê? Porque a massa é muito leve, tem muita massa quente em cima. Então ela vai... Gostou do efeito? Hã? Então, para isso não acontecer, você deixa ele esfriar assim, de cabeça para baixo. Quanto foi do líquido corante? Olha, quem perguntou isso? Drica, eu não pesei. Eu botei um dedinho de água e o que pingou ali da beterraba eu botei. Eu vou te dizer que são entre 5 e 10 gramas, mas isso não vai fazer diferença, tá bom? É o que pingou da beterraba, que eu espremi lá da beterraba, foi o que eu coloquei. Você viu aqui a quantidade. Eu não peso isso, porque essa é a parte natural da receita. Então vamos lá. Agora, como é que a gente faz para rechear esse carinha aqui? Bom, você vai enfiar uma faca, pegar uma faca, a faca mais fininha que você tiver aí na sua casa, e vai começar a fazer um círculo na massa. Cuidado só para não se cortar, tá? Ó, eu estou enfiando, deixando um dedinho ali na borda, ó. Pá, pá. Ó, vou rodando e vou cortando, rodando e cortando. E aí eu vou sentindo a faca, quase ela chegar no final lá da forma, quase. E vou rodando, rodando. Eu quero um abraço. Pô, desenterrei essa, né? Ó. Beleza? Sem sofrimento até aqui, concorda? Outra colher. Colher número 123 da nossa vida. Agora você vai enfiar uma colher lá dentro, no corte que você fez, e você vai começar a tentar descolar o fundinho. Você vai fazer assim, ó, enfiar a colher e enfiar. Por quê? Porque você quer tirar o máximo possível de massa inteira aqui de dentro. Eu vou te mostrar. Ó, rodei, empurrei um pouquinho a colher, rodei, eu vou soltando ela mais próximo do fundo. Ó, vou rodando, rodando. Ah, Marcelo, eu não consegui fazer dessa forma que você está fazendo aí, eu não sou tão delicado assim para fazer, ó. Olha aí. Eu não sou tão delicado assim para fazer, só consegui esfarelar. Caiu vários pedaços do meu panetone, ó. Aqui dentro ainda tem um pouco de massa. O que eu posso fazer? Eu posso fazer as camadas, ó, eu vou te explicar de uma outra forma que eu acho que vai ficar mais fácil para você entender. Agora eu preciso, desse tampão que eu tirei, dessa quantidade de massa que eu tirei, eu preciso fazer a tampa do panetone. Então eu vou cortar aqui, deixa eu pegar aqui, ó, a tábua. Tá acabando, hein? Ó, vou cortar uma tampinha fininha. Ó, que vai voltar daqui a pouco para fazer o acabamento do panetone. E com a massa que eu tenho, eu vou começar a cortar fatias, que é isso que eu quero falar para você. Eu vou fazer fatias fininhas. Com essa massinha aqui, eu vou fazer fatias fininhas para fazer uma camada aqui no meio do meu Red Velvet. Mas se a sua massa esfarelou, você não conseguiu fazer, você também pode fazer assim, ó. Você faz essa camada na mão, você vai esfarelando e com isso você vai fazer a camada que você precisa ali no meio, tá bom? Então também tem a alternativa de você fazer
uma farofinha para fazer a camada que você vai separar, né? Você vai ver recheio, massa, recheio, a tampa do panetone e a cobertura por cima. Então vamos lá. Vou tirar mais um pouquinho aqui com a colher. Olha, se todo panetone fosse assim. Ó, tô tirando a massa, deixando um buraquinho, mais ou menos 1 centímetro de espessura no fundo, tá? A gente não quer que o panetone fique bonito quando a gente cortar também, né? Então, ó, tirando aqui o recheio, tá? Agora eu vou comer o recheio. O que é o meu recheio? Aqui, tem várias formas de você fazer esse recheio. Você quer fazer um recheio branco. Então isso aqui é um creme que eu fiz com chocolate branco. Então chocolate, que eu usei chocolate da Chocolife, que eu fiz um leite condensado vegano, que é leite de coco e água fervendo, mais ou menos metade da quantidade, tá? Então para 100 gramas de leite de coco em pó, eu coloco 50 gramas de água fervendo, bate no liquidificador e depois eu junto o chocolate. E como a água está fervendo, o leite condensado vegano vai estar quente, vai derreter e vai fazer esta cobertura aqui que a gente tem. Isso é uma das formas. Outra, você pode fazer de fruta, você pode só usar o leite condensado vegano também, não tem problema, tem várias formas. Aí se você for usar leite condensado, só o leite condensado vegano, que é o leite de coco em pó com a água fervendo, aí você faz ele mais grosso, tá? Ele coloca bem pouquinho água, para ele ficar bem grossão mesmo. Eu preciso de uma tesoura! Ó, então eu tenho aqui o meu recheio aqui dentro. Com a tesoura eu vou cortar. E vou começar a rechear. Lele. Ó, vamos fazer com a colher molhada também? Fazer com a colher molhada também, para ficar mais fácil. Eu te amo. Ó, agora eu vou tirar uma fatia desse pedaço que eu cortei, um biscoitinho, vou colocar aqui dentro. Ó, não requer prática nem tampouco habilidade. Acredite, eu criei essa receita não tem, sei lá, tem 2 semanas. É bem fácil. Agora aqui em cima você capricha bem na quantidade de recheio, que nós gostamos de fartura. Não tem nada pior que você pegar um panetone, né, que você está esperando que ele esteja super recheado, aí você corta, tá aquele negócio minguadinho, né? Um pouquinho de recheio só. Então aqui você dá uma apertadinha, tá? Para ele ir pro canto. Vai ficar bem socadinho lá embaixo. Pá. E agora eu vou botar a tampa. A tampa, eu sempre tenho um problema de não encaixar a tampa exatamente aonde eu cortei. Mas você deve ter mais habilidade que eu, aí você vai conseguir montar o quebra-cabeça melhor. Ó, acertei. Achei que a posição certinha, você vai rodando até você acertar a posição, tá? Voltei com a tampinha aqui pra cima. Ah, Marcelo, ficou uma marquinha. Ficou. Normal. Agora a gente vai, eu vou finalizar com chocolate branco. Você pode botar, pode fazer um creme de confeiteiro, pode não fazer nada. Pode fazer o próprio leite condensado, jogar por cima, jogar as frutas. As frutas, inclusive fica legal você botar as frutas do próprio panetone, as frutas cristalizadas. Fica bonito, tá? Então eu vou tirar aqui um pouquinho. Na verdade, deixa eu dar uma organizada na minha bancada. Ó, eu tenho
chocolate. Isso aqui é chocolate sem açúcar. Também estou usando o produto da Chocolate. Então vou botar isso aqui no micro-ondas, vou derreter, vou botar aqui 30 segundos, potência média, tá? Vou botar, mexo um pouquinho, volto mais um pouquinho, 30 segundos, tá pronto. Pera aí. Aqui é tudo em tempo real. Então vamos lá, galera. Dúvidas até aqui. Não quero que você saia daqui com dúvidas. Nossas suas receitas são maravilhosas, obrigado. Vai chocolate branco também? Então, eu botei chocolate branco no recheio e vou botar agora na cobertura. Cobri o panetone com chocolate branco derretido. É isso aí, é isso que eu vou fazer agora. Fiz esponja no começo. Ele rasga? Claro que rasga. Tá. Olha a massa. Olha os alvéolos que a gente tem. Uma das principais coisas, uma das principais besteiras que eu escuto na internet é: pão sem glúten não é um pão alveolado. Se você fizer o processo correto, hidratação correta, fermentação correta, oxe, é claro que é alveolado. O que é mais legal é que você faz pães que as pessoas juram que é de trigo. Eu juro, só que você viu aqui, né? Do começo comigo. O povo jura, não tem certeza que isso aí é de trigo. É, aí, do trigo. Deixa eu ver como está o chocolate. Precisa mais um pouquinho. Uou. Olha essa massa. Olha a elasticidade dessa massa. Olha a leveza. Ó, tô apertando tudo, ó. É disso que eu tô falando. Pão sem glúten é melhor que o tradicional, só a gente faz. Vou botar aqui na tábua, porque tá quente. Vou mexer um pouquinho aqui. Aqui é legal, se você tiver uma coisa que não roube calor, tá? Eu estou usando aqui, não é o correto, eu estou usando aqui uma espátula de metal. Chocolate todo derretidinho. Mexe bem, para não ficar nenhum pedacinho de chocolate. Nada pode ser com pressa. Tudo que você faz com pressa, todos os atalhos dessa vida te colocam em roubada. Todos. Então não faça as coisas com pressa. Voltou o panetone. Agora vai um momento de sofrência. Vou pegar aqui uma concha. Deixa você ver mais de pertinho. Legal você deixar o chocolate escorrer um pouquinho, tá? Inclusive fica bonito isso. Toma cuidado para cobrir todos os cantinhos. Um pouquinho aqui sem.
Lindo. Ó, se você nesse ponto, se você tiver uma cereja, a cereja do bolo, né? Eu não tenho cereja. Eu tenho aqui, tem fisalhos, eu vou botar uma aqui em cima. Acho que fica bonito. Se você quiser também, pegar uns pedacinhos de damasco também. Dá pra brincar aqui. Eu tenho um pouquinho de damasco aqui. Organizado. Damasco, damasco, damasco. Aqui fica ao gosto do freguês. Ah, Marcelo, não gosta de damasco. Não tem problema. Não coloca. Ah, Marcelo, eu quero botar umas frutinhas vermelhinhas, uma amora. Vai fundo. Não tem certo e errado aqui. Até, se você quiser, até a sobra do panetone fica legal. Quer ver? Ó. É claro que você vai fazer isso, né? Para você servir. Uou! E aí, vamos cortar? Corta ou não corta? Quem diz que isso aqui é um panetone sem glúten, né? Vamos lá. Corta ou não corta? Marcelo, corta ou Marcelo não corta? Corta ou não corta? Corta ou não corta? Corta ou não corta? Vamos ver como é que tá por dentro? Pegar. Como é que eu vou cortar isso aqui? Deixa eu pensar onde eu vou botar. Aqui, já sei. Vamos por aqui do lado. Agora, estou cortando ele ainda com chocolate derretido em cima, né? Claro que na sua casa aí você não vai fazer isso. Jesus Cristo! Eu nem vou tirar daqui para você ver que coisa linda que esse trem tá. Quem tá ansioso, ansiosa. Olha isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Disse isso aqui não tá bom demais. Olha isso. Olha. Chega pertinho. Olha. Olha. Fala aí. Olha só. Eu preparei uma surpresa para vocês. Eu preparei uma surpresa para vocês. Quem curtiu? Me diz aí, quem curtiu? Meu Deus, que lindo. Obrigado, mama. Daqui a pouco vem minha aula com a mama aí. Quem curtiu? Eu preparei uma surpresa para você. Vou falar agora. Olha só. A gente está no dia 15. Faltam 10 dias para o Natal. Ainda dá tempo de você aprender e fazer. Você viu que dá para fazer panetones sem glúten, fáceis, rápidos para o Natal. Então, eu pedi para minha galera liberar uma promoção para vocês. Quem não entrou no curso de panetones, eu tirei R$100 do preço do panetone. Então, o curso de panetones hoje está por R$197. A galera, enquanto a gente estava conversando aqui, o pessoal criou um stories com um link, não sai ainda, com um link para você entrar por R$197, é menos de R$20 por mês se você quiser dividir, tá bom?
É a última chance de você entrar em algum curso meu ainda esse ano, mas tem uma surpresa para você. Você sabe que eu tenho uma comunidade e lá na comunidade tem as aulas que eu faço ao vivo com a tribo. Então, ano que vem, virou 2023, a entrada na comunidade ela vai ser paga por R$ 497, tá? Ou 49 alguma coisa por mês. Quem entrar na turma hoje vai levar a comunidade por R$1. Você vai ter 3 meses de degustação por R$1, um único real. Você vai pagar R$1 e ter acesso por 3 meses à comunidade. Então lá a gente tem aulas quinzenais ao vivo comigo. Lá já tem aula, deixa eu pensar, as aulas estão lá. Aula de pão francês, baguete, aula de pizza, aula de calzone, aula de pastel, não sei. Aula de laticínio, aula de manteiga, tá lá. Aula de queijo, tá lá. Aula de cajupiri, tá lá. A aula de molhos, tá lá. Então, a cada 15 dias você tem uma aula ao vivo comigo. Então, a gente está botando, neste momento, já tem um stories meu com um link com desconto, que só vai ficar hoje, tá bom? Hoje você tem a oportunidade de entrar no curso de panetones. O que é o curso de panetones? O curso completo de panetones é isso que você viu aqui, só que tem panetone vegano, tem panetone de fermentação natural, você aprende a fazer o fermento natural, se você quiser fazer o fermento natural sem glúten. Então tem os panetones diet, tem os panetones salgados, tem as aulas de recheio, as aulas de cobertura, tem panetone low carb. É um curso completo de panetones, completaço de panetones por R$ 197, tá? E aí você vai ter a opção de entrando, você vai ter a opção de pagar mais R$1, um realzito, e ter acesso a 3 meses de comunidade com a gente para você participar das nossas aulas lá da tribo. Galera, é isso. Vamos lá. Dúvidas? Presentaço, não daqui até o final do ano, na verdade daqui até o ano já está acabando, não vai ter mais oportunidade de entrar na comunidade, tá bom? Então a galera que fica mandando mensagem, olha, eu quero participar, não vai rolar mais esse ano. Então é a última. Opa, Evaldo botou, sou aluna e amo, Goga e Evaldo. Obrigado. Repete, por favor, o recheio. O recheio é um leite condensado vegano, que também a gente ensinei a fazer. É o leite de coco em pó para metade de água. 100 gramas de leite de coco em pó para 50 gramas de água. Água fervendo, liquidificador ou processador, bateu, junta o chocolate, e aí o chocolate é o tanto que você quiser, é de acordo com o seu gosto. Você vai botar junto lá e vai bater. Se você quiser, pode fazer em banho-maria também, que também dá certo. Ou fazer tudo na panela desde o início. Também dá certo, também. Posso colocar gotas de chocolate na massa? Pode, mas muito cuidado. Muito cuidado. As pessoas erram, porque gota de chocolate libera gordura. Se tiver num dia quente, sua massa vai ficar muito pesada, tá? Então, não é recomendável, se você não tem experiência, você botar gotas de chocolate por causa da gordura. Maria, gratidão. Maria já é aluna. Pode trocar farinha de amêndoa por linhaça? Não. Não pode. São coisas diferentes. No forno de convecção, qual é a temperatura? No forno de convecção você vai usar 170 graus e depois você diminui para 165. Eu não vi a esponja. A esponja eu fiz no comecinho, 10 gramas de fermento biológico, peguei um pouquinho de água, um pouquinho da farinha da receita e ativei, deixei ele crescer. Qual a validade? Boa pergunta. Esse panetone, se você fizer com a beterraba integral, tem que consumir no mesmo dia. Se você fizer como eu fiz aqui, 3 dias na geladeira ou 30 dias congelado. Pode usar nozes e frutas cristalizadas? Pode, pessoal, mas entenda que tudo que você faz tem uma consequência, que você tem que dominar o processo. Você não sai andando de Ferrari sem antes aprender a caminhar, a engatinhar, a andar de bicicleta. Então, faz as coisas devagar, senão você vai errar a massa, e aí você vai ficar com raiva de mim. Então faz como eu ensinei, e depois você vai modificando conforme você pegar. Ou se você já é meu aluno, você já sabe como você faz essas modificações. Pode trocar farinha de amêndoas por amendoim? Pode. A questão do amendoim para mim é mais uma questão de alergênico, tá? Por isso que eu não uso. Esse panetone de Red Velvet vai ficar na comunidade? Com certeza, a gente vai ter uma aula só disso lá, não só de panetone. Aí eu não posso falar segredo. Mama, você deixa eu falar segredo da nossa aula?
Mama, será que você tá aí ainda? Se a mama liberar, eu falo o segredo do Red Velvet pra vocês. Que vai ter lá na comunidade. Deixa a live salva. Nananina não. Aqui é assim, viu? Ó, vou deixar a live salva por 24 horas, pra você rever de novo. O que mais? Mais perguntas. Essência fui eu que fiz. Tem um post ensinando a fazer. O que mais, galera? Muitos coraçõezinhos, obrigado. Fabiana, eu que agradeço. Olha aí, pessoal, essência de panetone é muito fácil de fazer. São 30 gramas de essência, 30 gramas de extrato de baunilha, raspa de uma laranja, raspa da casca de uma laranja, raspa da casca de meio limão, panela, fogo baixinho, desidratou, você junta a essência e coloca na geladeira. É assim que faz. O corante eu não peguei, o corante foi a beterraba crua, descascada, processada com água e depois eu coei. Galera, é isso, passando aqui, chegando 1h20 de live. Obrigado. Galera que já está entrando, já estou recebendo as mensagens, galera que está entrando na comunidade, sejam muito bem-vindos. A gente semana que vem tem aula. É isso, obrigado. A aula da semana que vem, eu não sei se a mama respondeu aqui. Que eu queria entregar o que é a aula da semana que vem. Ô mama, não sei se você ainda está aqui. A aula da semana que vem é muito, muito especial. Galera, é isso, obrigado, boa noite, fiquem com Deus. E a galera da comunidade, sejam muito bem-vindos. A gente se vê semana que vem, ao vivo, salinha fechada. Valeu, galera, beijo!